Mas, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o tema da mensagem que o pastor traz hoje para a igreja é o mistério da iniquidade, parte 2. Iniciamos essa mensagem terça-feira à noite passada. Hoje nós vamos para a segunda parte. Eu pediria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 2 e 7. Capítulo 2, versículo 7. Esse é o texto que vai dar sustentação à mensagem de hoje. Eu vou ler. O apóstolo São Paulo afirmou categoricamente, há quase 2.000 anos atrás, ou há mais de 2.000 anos já, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, preste muita atenção nisso. Há mais de 2.000 anos, o apóstolo fez um alerta à igreja, dizendo: o mistério da iniquidade já opera, já está agindo, já está trabalhando contra as coisas de Deus, contra o povo de Deus, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive, o Deus único, o único que é digno de louvor e de adoração, o único a quem nós nos prostramos, a quem nós nos submetemos, o único a quem nós cremos no Teu poder, na Tua palavra, nas Tuas promessas. E é com alegria que estamos aqui reunidos nesse domingo de manhã, domingo que é o dia do Senhor, dia que o Senhor descansou e deixou reservado para nós fazermos o mesmo. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, dá-me inspiração para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade. Capacita-me, porque pregar a Tua palavra não é por capacidade humana, tem que ser mediante a revelação do Pai. Quem nos capacita é o Senhor Deus do universo. Ilumina os olhos do Teu povo que está aqui nessa manhã, em Fortaleza, em Natal, em Recife, para que possa compreender a importância desse alerta que o apóstolo São Paulo fez à igreja e que muitos não conhecem. Eu te peço isso em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, deixa eu só ligar aqui agora sim. Não sei se você esteve na igreja terça-feira à noite. Se não teve, devia ter estado. Mas nós vimos terça-feira à noite que o mistério da iniquidade que Paulo se refere aqui é a encarnação do mal. Os demônios, por uma ordem de Deus, por uma determinação divina, por uma determinação soberana de Deus, assumiram um corpo de carne semelhante ao nosso. Foram postos neste mundo para tropeçar na palavra, para ser desobedientes. Então, esse mistério da iniquidade, que é a encarnação do mal, está aí nesse mundo todo, como uma planta que o Pai não plantou. Jesus chamou o joio no meio do trigo, vaso de desonra, filhos malditos, filho do diabo. Só que eu disse terça-feira à noite que isso aqui não é uma especulação do pastor. Não é uma especulação. Isso é a verdade genuína das Sagradas Escrituras. E esse mistério da iniquidade, ele pode enganar desde a pessoa mais culta, mais preparada, que tenha mais diploma, que tenha mais capacidade, até a pessoa mais simples, mais modesta, através de um falso evangelho, um evangelho pervertido, cheio de idolatria, de esoterismo, cheio de seduções, cheio de enganos. E esse evangelho pervertido está aí tomando conta de tudo. Ou você pensa que alguma vez Jesus mandou as pessoas fazerem corrente de libertação? Ou você imagina que alguma vez o Senhor Jesus mandou o povo fazer romaria, participar de um culto para quebrar maldições? Jesus nunca mandou isso. Você imagina, com toda a sinceridade da sua alma, que alguma vez Jesus proibiu as mulheres de se cuidarem,
de se apresentarem bem, cuidar da aparência, usar uma maquiagem. Alguma vez Jesus proibiu as mulheres de usar maquiagem? Alguma vez Jesus proibiu as mulheres de usar um esmalte nas unhas? Claro, é evidente que não. Mas isso hoje está aí dentro da chamada obra de Deus. Só não vê quem não quer. O Senhor Jesus nunca disse que o Filho de Deus poderia perder a salvação. Nunca disse. Me mostre na Bíblia uma única passagem de Jesus dizendo que um Filho de Deus pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Ele nunca mandou ninguém acender vela para santo. Nunca mandou ninguém usar um rosário, rezar um texto no rosário. Nunca mandou ninguém levar uma rosa ungida para casa. Nunca mandou ninguém dar R$1.000 de oferta para receber uma bênção, receber uma cura, receber a solução de um problema. Nunca mandou ninguém participar de uma fogueira santa. Mas você há de concordar comigo que a obra de Deus hoje está permeada dessas abominações. Permeada dessas abominações. Quando Paulo escreveu a segunda epístola a Tessalônica, no capítulo 2, versículo 3, sempre lembrando que Paulo falou isso há mais de 2.000 anos atrás. Se há 2.000 anos atrás já era terrível a ação do Ministério da Iniquidade, imagine hoje. Então ele disse assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane. O que aconteceu? Ninguém ficou atento, ninguém tomou o mínimo cuidado. A igreja desprezou o evangelho da graça de Deus. E o resultado está aí. A sedução do diabo tomando conta de tudo. É uma coisa terrível. Então, por favor, entenda, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, que o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, tudo isso é uma coisa real. É real. Não é uma alegoria, não é uma fantasia. Isso é real. Eles estão aí por toda parte. E você vai entender a gravidade disso à medida que Deus for falando com você nessa manhã. Quando Paulo escreve uma das epístolas pastorais, a escrita para Tito, Tito capítulo 1, versículo 10, marca aí na tua Bíblia, Tito, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Ele foi mais duro ainda, ele disse: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. O que é um paurador frívolo? É um sujeito que fala bobagem, que fala o evangelho pervertido, é um tagarela espiritual. E ele disse mais, em 2 Coríntios, capítulo 11, segunda epístola à igreja dos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Vá acompanhando a leitura. Posso ler? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Olha só. Porque os tais, diz o apóstolo São Paulo, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, diz Paulo, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nós precisamos agora saber como é que essa hoste do inferno trabalha para enganar o povo de Deus. Eu digo para você que eles trabalham, eles atuam de várias formas e maneiras. Às vezes dizendo que vai fazer um culto para quebrar a maldição em nome de Jesus. Às vezes dizendo que vai libertar uma pessoa porque ela foi vítima de um trabalho de macumba. Negam a soberania de Deus. Dão a ênfase total ao livre-arbítrio do homem. Você quer ver arranjar uma briga no dia de hoje? É dia que o homem não tem livre-arbítrio. A maioria do povo evangélico se levanta furioso, porque prefere acreditar na mentira do livre-arbítrio do homem do que na verdade da soberania de Deus. Então, eles vão induzindo as pessoas a fazer sacrifícios de jejum, de vigílias, de ficar 12 horas de joelho no chão até fazer calo. Fazem com que as pessoas acreditem que se elas derem dinheiro na igreja, terão direito a exigir de Deus o que elas quiserem. E Deus é obrigado a dar, principalmente bens materiais. Agora, via de regra,
Essa é a fórmula que esse mistério da iniquidade usa para ir dissimuladamente gerando apostasia. Essa é a fórmula. Quando o Filho de Deus cai nessas armadilhas, ele fica como uma marionete na mão desses falsos pastores, na mão desses ministros de Satanás. A marionete faz o que eles mandam, fica completamente dependente, faz uma lavagem cerebral do diabo, a pessoa fica perdida. E o resultado é que muitos destroem a família, gente que perde a autoestima, muitos destroem os valores morais e espirituais e se atolam na lama do pecado. Então, nós precisamos acordar para a verdade de que o mistério da iniquidade já opera. E não opera só hoje, não começou a operar nesse mundo desde a época do apóstolo Paulo. Ele está aí, só não vê quem não quer, na economia, na política, na ciência, nas artes, na medicina, no judiciário, nas pirâmides, nas romarias, nas correntes, na teologia da prosperidade. Tudo isso são áreas que o mistério da iniquidade atua. É por isso que nós vemos pessoas que se dizem cristãs, com pirâmide, com astrologia, com sal grosso, diz crer em Jesus, diz ser um cristão, mas está lá botando um galinho de arruda na orelha, o nome do inimigo dentro do sapato. A senhora foi conversar comigo, isso já faz alguns anos, mas pastor, eu já cansei de lutar, não tenho mais força para lutar, porque eu tenho um vizinho meu que é inimigo mortal da gente, por inveja, porque nós temos coisas que ele não tem, e esse vizinho perturba. E eu fui numa determinada igreja e me orientaram a escrever o nome dele num papelzinho, colocar dentro do sapato, e eu saí, para onde eu for, eu vou repetindo, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus. Pastor, eu saía para ir no comércio, o pessoal dizia, essa mulher está maluca, que era o tempo inteiro batendo com o pé, está amarrado, está amarrado, está amarrado, porque o pastor disse que isso vai fazer ele ser derrotado. Quantas coisas nós temos visto, né, meu irmão? Não é mole não, viu? A outra disse para mim, que foi numa dessas arapucas espirituais, e disse, meu marido é muito raivoso, parece que foi batizado em suco de limão, eu não tenho mais o que fazer. Aí o bispo disse para ela assim, você vai fazer o seguinte, pela fé, vai escrever o nome dele numa tirinha de papel, vai comprar mel, vidrinho de mel, e vai colocar o nome dele que está escrito no papel dentro do vidrinho de mel. Deus vai adoçar o seu marido. Você vê como é que brincam com a cara das pessoas? Tudo isso é apostasia. Meus irmãos, Deus não quer o seu povo envolvido com essas coisas. Deus quer que o seu povo viva por fé. Está escrito, meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé na palavra, nas promessas, no poder sobrenatural de Deus. Não é viver pela fé em objeto, em coisa. Deus quer que nós vivamos pela fé somente. Mas aí vem esse mistério da iniquidade que já opera e diz, põe um cristal na tua casa que vai te fazer bem. Mal não faz. Se bem não fizer, o mal não faz. Põe uma pirâmide. Vem outro diz, faz uma corrente de libertação. Qual é o mal que faz? Só vai te ajudar. Se não resolver, mal não vai fazer. Participe da fogueira santa de Alibaba os 40 ladrões. Aí a pessoa vai, coitadinha, por falta de conhecimento, tiram todo o dinheiro da pessoa, deixam a pessoa na miséria, porque ela não crê na verdade do Evangelho da graça de Deus. Participe da fogueira santa, não sei de quanto. Venha ficar debaixo do manto apostólico. Eu fico imaginando como é que é a cara de pau desses filhos do diabo, né? Venha ficar debaixo do manto apostólico. Mas no culto passado, terça-feira à noite, nós desmascaramos aqui a mentira daqueles que se dizem apóstolos no dia de hoje. Não existe apóstolo hoje. O colegiado apostólico foi aqueles 12 que Jesus escolheu, lançaram o fundamento da igreja e agora nós estamos edificando em cima do fundamento. Não existe apóstolo nos nossos dias. Para ser um apóstolo de Jesus, era preciso ter sido testemunha do seu batismo, era preciso testemunhar da sua ressurreição e ser escolhido por ele. Como é que uma pessoa vai ser apóstolo se ela nunca viu Jesus se batizar, se ela não foi chamada por ele para ser apóstolo, porque ele não iria contradizer a ele próprio.
Então, nós vimos isso no culto passado. Mas agora, nós vamos ver um pouco da atuação desse mistério da iniquidade fora da igreja. Como é que eles atuam fora do ambiente espiritual. Eu peço que você observe que tudo que tem essa ação diabólica, tudo que tem essa ação demoníaca, tem sempre a finalidade de destruir aquilo que tem origem em Deus. Esse é o problema. A finalidade é destruir tudo aquilo que tem origem em Deus. Por exemplo, veja o que tem acontecido na sociedade mundial, no mundo inteiro. O Mistério da Iniquidade tem trabalhado de uma forma dura, exaustiva, para impor à sociedade as suas diabolices. Por exemplo, eles já conseguiram, em muitos países, introduzir a ideologia de gênero. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar de ideologia de gênero? Você sabe o que representa a ideologia de gênero? Se não sabe, vai ficar sabendo hoje. A ideologia de gênero é uma teoria, uma coisa teórica. Nunca foi comprovado, mas o cara cria, inventa aquela tese, lança no mercado e vai criando mecanismo para que as pessoas acreditem. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que as pessoas nascem com a capacidade de decidir o que elas querem ser, independente do sexo biológico. Olha que coisa diabólica, que coisa maligna. Você já imaginou esses demônios, esses monstros, fazendo a cabeça de uma criança de 4 anos, 6 anos, 12 anos, no colégio, empurrando goela abaixo essa ideologia de gênero? E mais grave ainda é quando eles começam a trabalhar e fazer a cabeça dos pais. Isso se torna pior ainda. Já é normal, infelizmente, pais que têm filhos gays e dizem sentir orgulho dos filhos homossexuais. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Um pai dizer que tem orgulho de ter um filho gay, não acredito nessa mentira. Isso é uma mentira. O pai espera um filho, se nasce homem, ele fica com prazer de ter um filho homem. Se nasce uma mulher, ele fica com prazer de ter uma filha mulher. Agora, gay, quem fala que sente orgulho de ter um filho gay, fala para não dar o braço a torcer, não quer ficar por baixo. Então ele começa a dizer, não, eu sinto orgulho do meu filho, sinto orgulho da minha filha lésbica. Isso é mentira. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, o texto diz assim, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vou ler. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. Para os adeptos dessa teoria diabólica, quem nasce biologicamente menino não pode ser definido como homem, pois ele pode, a qualquer momento da sua vida, escolher ser mulher. Eles dizem que quem nasce biologicamente menina, mulher, um órgão sexual reprodutor feminino, não pode ser definido como uma mulher, pois, de acordo com essas ideias diabólicas, malignas, a biologia não determina nada. O que determina, dizem eles, é a decisão de cada um ser o que quiser ser. Então, a menina nasce, constata-se que é uma mulher, mas ele diz não pode considerar mulher. Ela tem que crescer, passar por experiência, até ela decidir se quer ser mulher ou se quer ser homem. Já imaginou que diabolice? Isso é o suprassumo da diabolice. Dizer que a biologia não determina nada. Eu sempre digo o seguinte, por acaso, a mulher não nasce já com sua barriga, seu abdômen, todo estruturado para gerar um bebê? Já. Só a mulher pode gerar uma criança. Ela foi feita por Deus, criada por Deus, com toda uma estrutura para que ali seja fecundado um óvulo e nasce um bebê. Esses demônios, esses filhos do diabo, querem anular essa verdade sagrada, mas não conseguem anular porque a igreja de Jesus cada dia vai crescendo no conhecimento e não vai aceitar essa diabolice. Em Levítico, capítulo 18, lá no Velho Testamento,
é muita cara de pau. É preciso ser muito demoníaco para dizer que o sexo natural não determina se é homem ou se é mulher. É a pessoa que vai determinar por si mesma. Então vamos lá, Levítico capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. Deus está falando aqui que não pode homem se deitar com homem como se fosse mulher. Isso também vale para mulher com mulher. Não pode. A Bíblia proíbe. Aí eles dizem o seguinte: o mundo mudou, pastor. As coisas mudam. Eu assisti na televisão, ou foi no YouTube, não me lembro agora, o Luiz Inácio Lula da Silva dizer que já tem 50 anos que a esquerda vem lutando para acabar com essa pauta conservadora. Isso é uma pauta conservadora, tem que acabar. O mundo evoluiu. Todos nós temos percebido que o mundo mudou. Eu percebo, você percebeu. Realmente mudou. A sociedade, de uns 50 anos atrás, condenava todo tipo de relacionamento homossexual. Até 50 anos atrás, a coisa mais difícil era você conhecer alguém que fosse gay, ou uma mulher que fosse lésbica. Era coisa raríssima. E quando aparecia alguém, era um motivo de assombro para a sociedade. As pessoas se assombravam com aquilo. Era uma anomalia. Hoje, a sociedade aceita e incentiva o homossexualismo. Então, houve mudança. Quando que você imaginaria ver nas maiores cidades do mundo a parada do orgulho gay? Quando que você imaginaria um dia ver isso? Aqui no Brasil, fazem a parada do orgulho gay com 2 milhões de pessoas, inclusive com criança. Então, por tudo isso, é que esse mistério da iniquidade avançou, inventou a ideologia de gênero. O Nove Dedos, você sabe o que eu estou me referindo, disse que o mundo mudou, que nós precisamos acompanhar as mudanças, que nós não precisamos ficar presos a um passado. Olha, senhor Luiz Inácio, eu sei que o mundo mudou, mas eu pergunto, os ensinamentos de Deus mudaram? A verdade de Deus mudou? Não. Os ensinamentos do nosso Deus continuam os mesmos. A verdade de Deus continua a mesma. Jamais mudarão. Que era errado ontem, que era condenado por Deus há 2.000 anos atrás, continua sendo condenado nos dias de hoje. A verdade de Deus não muda. Veja em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Esse texto é muito importante. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Grave bem o que eu falei há pouco. Quando alguém disser, mas o mundo mudou, as coisas evoluíram, você diga, mas a verdade de Deus mudou? Claro, a verdade de Deus não muda nunca. Então Deus fala através do profeta Isaías e diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Esse texto aqui define muito bem o que está ocorrendo no mundo hoje. Essa desenfreada inversão de valores, a mudança de conceitos. O que era antes errado, agora eles dizem que é certo. É uma loucura. Para o mundo que eu quero descer. Está todo mundo louco, 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 louco. É um mundo perdido, é um mundo perdido. É um caminhão carregado de pedra descendo uma ladeira sem freio. É isso que o mundo é hoje. Agora, para quem crê na palavra de Deus, essas mudanças do mundo são loucura. Para quem crê, é uma loucura. Quem não concorda com essas mudanças é perseguido violentamente por essa gente. Se você não concorda com essas diabolices, eles taxam você de preconceituoso, dizem que você é homofóbico. Eles fazem o diabo com a pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versículo 19. Encontraram? 1 Coríntios 3, capítulo 19. Vou ler. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios à sua própria astúcia. A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus.
que eles chamam de coisas sábias, são coisas diabólicas. Então, os grupos que defendem essa aberração da ideologia de gênero, eles têm um alvo. Qual é o alvo, pastor? Destruir a noção de família tradicional, a família que Deus instituiu. Eles têm como alvo incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra a autorização dos pais. Eles têm como alvo permitir que até mesmo crianças sejam submetidas à mudança de sexo. Eles estão tentando aprovar um projeto onde a criança possa decidir. Como é que pode uma criança de 4 anos de idade decidir que quer mudar de sexo? Quando de filho do diabo, fascínoras, safados, sem vergonha. Eles têm como alvo legitimar as perversões sexuais, desde que previamente consentidas. Como é isso, pastor? Por exemplo, a criança de 5 anos, o que eles chamam hoje de pedofilia, que é quando um adulto faz sexo com criança, pode ser legalizado. Não, eu fiz, mas a criança autorizou, ela gosta. Então não é crime. Tudo isso são alvos dele. Eles têm como alvo punir quem não seguir as suas imposições. Então, de acordo com essa ideologia de gênero, em qualquer época da sua vida, em qualquer idade, você pode escolher ser algo diferente daquilo que você nasceu. Tem coisa mais diabólica do que isso? Qualquer época, em qualquer idade, você pode dizer, sabe uma coisa, pensando bem, eu me sinto mulher, eu quero ser mulher, e aí vira mulher. Ou então, a pessoa nasceu mulher, e chega a uma determinada fase da vida, ela diz, eu estou sentindo que eu sou homem, eu quero ser homem, e aí muda para ser homem. Isso é diabólico. A família, no singular, deixa de existir, irmãos. A realidade da vida passa a ser de famílias no plural. O que é que significa isso? Significa o que eles ensinam. Existem diversas formas de se constituir uma família. Basta que as pessoas se unam pelo amor. Não importa se forem 2 homens, se forem 2 mulheres. Que a família pode ser constituída de 4 mulheres, desde que elas estejam unidas por amor, convivendo por amor. Pode ser constituída de 3 homens, 3 mulheres. Que coisa impressionante. E a sociedade no mundo está começando a aderir a esse ensino do diabo, esse ensino do inferno. Então, indo nessa toada, os filhos passam a deixar de ser resultado da relação de um homem com uma mulher. No contexto da ideologia de gênero, os filhos são gerados artificialmente em qualquer grupo social. Por exemplo, 2 homens estão vivendo como se fosse homem e mulher. Um faz o papel de mulher, outro faz o papel de homem. Como é que vai gerar um filho? Como é que 2 homens geram uma criança? Impossível. Mas ele diz, não, mas pode gerar no laboratório in vitro. Pode usar a barriga de aluguel. O sujeito contrata uma pessoa para ser inseminada artificialmente. Pega o sêmen desse homem, insemina nessa mulher, ela engravida, a criança nasce e ela devolve para... Ela foi paga para ser barriga de aluguel. Todas essas diabolices está aí para quem quiser ver. Só não vê quem não presta atenção. Agora, para os defensores dessa ideia, é considerado ofensa dizer que crianças possuem o direito de ser educadas por um pai e por uma mãe. Você defender que criança tem que ser educada pelo pai e pela mãe, para eles é uma ofensa. Eles não aceitam. Olha, irmãos, essa ideologia de gênero jamais será aceita pelas famílias cristãs do Brasil. Nós não aceitamos nenhuma hipótese que o Estado assuma o poder e a tarefa de educar nossos filhos. O Estado tem o direito de ensinar. O que é que o Estado tem que ensinar aos nossos filhos? Geografia, matemática, história, português, física. Isso aí é a função do Estado. Mas quem educa meus filhos sou eu. Quem educa meus netos são os pais dele. Quem educa as crianças é a família. Agora, o mais trágico nessa história é que, embora uma parte da população se manifeste contra essa agenda da ideologia de gênero,
ela tem avançado na educação, nas mídias sociais, nos meios de comunicação de uma maneira geral. Hoje o que você mais vê é isso. Dizem que aqui em Natal a coisa mais difícil é você encontrar um homem, porque os jovens todos estão descambando para esse lado. Homem com homem, mulher com mulher. É uma vergonha, é um diabolismo pior do que na época de Sodoma e Gomorra. Bom, eu disse que esse mistério da iniquidade opera em todas as áreas da sociedade. Eles infiltram os seus mensageiros, por exemplo, como autor de novela. Consegue botar alguém na televisão como autor de novela. O que é que esse homem que crê nessa diabolice e que vai escrever uma novela, o que é que ele vai fazer? Não demora, ele cria logo um personagem gay. Cria um personagem de uma mulher lésbica, de um travesti, joga na novela. E assim eles vão fazer na cabeça do público de novela. As pessoas vão acostumadas a ver o homossexual, a lésbica na novela, não demora muito ver aquilo como uma coisa normal. Torna-se normal. E já que é uma novela que passa para milhões de pessoas, imagina o estrago que isso causa. Agora, parte da estratégia que eles usam para impor essa ideologia de gênero na sociedade envolve a criação de ídolos. Na nossa época, no meu tempo, no seu tempo, nós tínhamos como ídolo o Superman, o Super-Homem, Batman, Zorro, tudo heróis heterossexuais. Como é que está acontecendo agora? Eles estão criando ídolos homossexuais. Diz que o Super-Homem morreu, deixou um filho, mas o filho é gay. Diz que o Batman morreu, mas deixou um filho que é homossexual. Diz que a Mulher Maravilha, lembra do gibi da Mulher Maravilha? Diz que ela morreu, mas deixou uma filha que é lésbica. Essa é a estratégia. Envolve a criação de ou transexuais. Você vê que eles trabalham com a classe artística, com cantores, com influenciadores digitais, gente que passa um exemplo péssimo para a sociedade, a como é uma pessoa famosa, como é uma pessoa que tem crédito na sociedade, acaba gerando uma influência maligna. Eles influenciam a opinião social. Eu estava meditando nesse tema. Eu vi semana passada uma matéria na TV a cabo. A seleção brasileira de futebol feminino tem quase a totalidade das suas jogadoras moças lésbicas. Eu fiquei estarrecido. A seleção feminina de futebol do Brasil é quase 100% composta de moças lésbicas. Aí imagine você a influência que uma menina dessa cria. Por exemplo, a Marta, a melhor jogadora do mundo, brasileira, já foi 5 vezes ou 6 vezes escolhida como a melhor do mundo. Ela tem um relacionamento com a jogadora da seleção dos Estados Unidos da América. Dá para você entender, perceber a influência que essa jogadora cria sobre as jovens de hoje, sobre as mocinhas, sobre os adolescentes, quando ela se apresenta casada com a jogadora da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos. Cria um impacto grande. Porque a menina vê, diz, mas a Marta é tão famosa, o mundo inteiro aceita. Se ela está sendo lésbica, é porque é normal, eu quero ser lésbica também. Agora, o mistério da iniquidade também infiltra seus agentes na política, no judiciário. O que é o objetivo? Para que eles criem leis para punir todos que se opõem à ideologia de gênero. Hoje nós estamos vivendo isso no Brasil. Estão querendo criar leis que punam com prisão, penas duríssimas, porque a pessoa se opõe à ideologia de gênero. Querem obrigar na marra.
As consequências dessa aplicação da ideologia de gênero é que a diferença entre homens e mulheres são abolidas. Eles aboliram tudo. Todo tipo de união entre os sexos é considerada normal, é considerada boa. É isso que você está ouvindo. Não estou inventando nada. Eu estou sendo direto, objetivo. Estou mostrando para você a verdade nua e crua. Casamento é estendido para todo tipo de união entre duas ou mais pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não. Para eles aí é casamento. Então é um inferno. Eu quero que você entenda que isso está acontecendo nos dias de hoje. Seu filho, sua filha, pode ser manipulada na escola que ela estuda. Por isso os pais têm que ficar atentos, alerta, porque a escola, que era o lugar onde nós sentimos os nossos filhos mais seguros fora da nossa casa, hoje se tornou o local mais perigoso. Você manda seu filho, sua filha para a escola, pode essa escola estar aparelhada, ter professores que fazem a cabeça das crianças sobre a ideologia de gênero. Eu contei aqui há um tempo atrás que a mãe viu o filho mudar de conduta, de comportamento, notou o filho meio calado, meio cabisbaixo, outra hora pegou o filho chorando e insistiu, o que é que está havendo? O filho resistiu, não é nada não, mãe. É que eu estou um pouco sentindo mal-estar, mas chegou uma hora que o filho não aguentou e disse, não, é isso aqui. Aí mostrou o aviso da escola para o filho. Você tem 10 dias para fazer uma experiência. Você vai experimentar um homem e vai experimentar uma mulher. E você vai decidir qual foi que você gostou mais. Você vai experimentar. Imagine isso na cabeça de um jovem. Mandar o jovem para ter experiência sexual como homem e como mulher. Homem e com mulher. E depois ele escolhe que não, eu gostei mais de ser mulher. Eu prefiro ser mulher. Então você vai ser mulher. A coisa é tão terrível que em alguns países é crime quem critica a ideologia de gênero. Nesses últimos anos, diversos países espalhados por esse mundo adotaram leis para punir severamente quem não respeita as novas nomenclaturas de gênero. Vou dar um exemplo para a igreja. No Canadá, a Suprema Corte condenou um pai por violência familiar depois que esse pai se recusou a chamar sua filha de menino. Fizeram a cabeça da filha dele e ela disse, não, eu quero ser menina, eu nasci num corpo de mulher, mas eu quero ser menina. Minha tendência é ser homem. E o pai se recusou, disse, não, quem nasceu para mim foi uma menina. Não vou chamá-la de menino. Não aceito isso. Foi punido pela Corte, Suprema Corte do Canadá. E o juiz, não satisfeito em punir, ainda deu uma autorização para que esse pai seja preso imediatamente, caso ele chame a sua filha, o seu filho, de menina em público, ou no privado, dentro de casa mesmo, que é constranger a pessoa. Onde nós estamos indo? Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Cada dia mais os sinais são evidentes da segunda vinda de Jesus. Então, o mistério da iniquidade tem procurado de todas as formas e maneiras, por exemplo, oficializar o aborto. A nossa Suprema Corte tem trabalhado exaustivamente para descriminalizar o aborto. O aborto deixar de ser crime. Isso é abominação a Deus, igreja. O aborto é um assassinato doloso, o dolo. Nós somos contra. Não aceitamos aborto. O aborto é diabólico, é crime, é assassinato. Por exemplo, abra a tua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Eu vou ler do versículo 22, 23 e 25. Preste atenção. Olha o que diz. Se dois homens brigarem
e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas se houver danos, se houver outros danos, por exemplo, vamos supor que o bebê estava na barriga da mãe, por causa desse acidente, morreu. O castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Aí ele diz, vida por vida, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, o nosso Deus está dizendo aqui na sua palavra que a pena, a penalidade para quem comete aborto é a pena de morte. Vida se paga com vida. O aborto é assassinato. Isso mostra, de uma maneira clara, como é que o nosso Deus abomina essa gente que pratica, que defende, que ensina o aborto. Por essa razão é que eu tenho dito insistentemente que o cristão verdadeiro, porque tem muito cristão falso, não pode, em hipótese nenhuma, apoiar o aborto. Assassinos não herdarão o reino dos céus. Eu ouvi um político dizer, não, nós estamos descriminalizando o aborto, sabemos que não é uma solução muito boa, mas, porém, é necessária. Como é que eles são astutos, né? Em cima dessa desculpa de que é um mal necessário, eles vão criando situações para que as pessoas aceitem. É um mal necessário, é um mal necessário. Não, meu irmão. Não é um mal necessário, não. É a diabolice mesmo. Então, ser favorável ao aborto, sob esse argumento de que é um mal necessário, é você ir contra o que está lá escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, não matarás. É ir contra o mandamento de Deus, não matarás. E se teima em fazê-lo, só tem uma penalidade, a própria vida. Vou repetir. O aborto é um homicídio doloso de uma criança. Tanto o médico quanto a mãe do bebê, eles sabem que estão cometendo um crime de assassinato. Eles sabem disso. Isso é um absurdo. Ser a favor do aborto é ser a favor do assassinato de milhões de pessoas no mundo. Na verdade, é ser genocida. Porque o nosso Deus identifica o início da vida humana na concepção. Na hora que o casal tem relação sexual e o óvulo, o espermatozoide do homem fecunda o óvulo da mulher, ali já foi concebida uma vida. É isso que a Bíblia mostra. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus criou seres espirituais, depois revestiu de pele, de carne, de ossos e tendões. Os primeiros filhos de Deus a serem revestidos de um corpo de carne, quem foi? Adão e Eva. Lembrando, preste atenção, eles receberam a ordem de Deus de procriarem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha o que Deus falou para ele. Quando criou Adão e Eva. Um pouquinho. Vou ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus mandou se multiplicarem. Imagine se nascesse Adão e Ivo. Não existia mais nenhuma vida. Porque homem com homem não procria. Homem com mulher procria. Multiplicar, sede fecundos. Após ele receber a ordem de Deus para procriar, Gênesis 4, versículo 1, traz uma informação importante aqui. Diz assim: Adão conheceu a sua esposa Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. Quando Eva deu à luz a seu filho, ela proclama uma verdade, eu digo insofismável, não pode negar. Está em Gênesis 4:1 também. Então, o que é que Eva disse? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. O que é adquirir um varão? Um filho homem. Eu queria que nós observássemos uma coisa muito importante
nessa verdade que Eva proclamou. Qual é a coisa importante? Eva afirmou que a concepção e o nascimento resultam de uma ação soberana de Deus. Na hora que há a fecundação, já existe vida. Mais adiante, abra no livro de Jó, capítulo 3, versículo 3. Jó também fala sobre isso. Jó, capítulo 3, versículo 3. Olha o que Jó falou. Vou ler. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Está absolutamente claro que Jó considerou a sua humanidade tendo início na mesma noite que ele foi concebido. Na mesma noite que teve relação sexual, o óvulo fecundou, o espermatozoide fecundou o óvulo da mulher, ele ali já tinha sido uma pessoa humana. O Espírito Santo mostra claramente que ele já era plenamente humano desde o momento que foi concebido. A vida começa na hora que há a concepção. O Salmo 139, versículo 13 a 16, tem uma importância muito grande nessa discussão sobre aborto. Encontraram? Olha o que é que o texto sagrado diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Agora presta atenção. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que Jó está falando aqui, o salmista está falando? Que a vida pré-natal é vista como um dom de Deus. O texto diz, os olhos de Deus viram Jó, quando ele era ainda uma substância informe. No hebraico original, essa palavra substância ainda informe é golem, que significa embrião, feto. Então Jó está dizendo, o salmista está dizendo, os teus olhos me viram quando era apenas um embrião, quando era apenas um feto. Então, de acordo com a palavra de Deus, aborto é assassinato, é um crime passível de pena de morte. A repulsa, o ódio e a indignação de Deus contra os abortistas fica uma coisa tão patente que só não enxerga quem não é eleito de Deus. Eu vou mostrar para você em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6. Olha como Deus faz uma acusação violenta contra essa gente. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Você está vendo? Deus está usando uma linguagem forte para expressar sua repulsa ao aborto. Mãos que derramam sangue inocente. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós devemos sentir essa mesma repulsa que Deus sente a quem pratica o aborto. Temos que reconhecer completamente o horror que Deus tem de quem pratica essas abominações. Portanto, é nosso dever, é nossa obrigação dar uma resposta dura a esse holocausto moderno. Morre no mundo, todos os anos, milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu estava vendo hoje de manhã, acordei cedo, fiz uma revisão da minha mensagem, da minha pregação, e aí entrou uma postagem para mim, um videozinho. Eu cliquei no vídeo e era falando sobre aborto. Era o Amaury Júnior. Amaury Júnior é um
como é que chama? Está me fugindo a palavra. Desses fofoqueiros sociais, que vivem só para fazer programa com sociedade. E ele entrevistava uma mulher e disse para ela assim: é verdade que a senhora teve 4 filhos? Ela disse: é. É verdade que no 4º filho a senhora estava passando por uma situação extremamente difícil, financeiramente, problema de saúde grave, e a senhora não queria que esse filho nascesse? Ela disse: é verdade. Aí a senhora fez com que as pessoas ensinassem como fazer preparados caseiros para abortar. Tem fórmula que eles ensinam. A mulher disse: eu fiz, tomei, mas a criança se recusou a sair. Tentei injeções, ela se recusou a morrer. E aí, quando eu menos esperei, ela nasceu. Aí o Amaury Júnior disse: pois é, meus amigos, sabe quem é esse filho que ela quis de todas as maneiras abortar e não obteve isso? Cristiano Ronaldo. Um homem que já foi o melhor jogador do mundo em inúmeros anos. Eu fiquei pensando, quando uma pessoa quer abortar, às vezes alega: não, mas se a mulher foi estuprada, ela tem o direito de abortar. Eu pergunto, se uma mulher fosse estuprada e tivesse a certeza que aquele filho, consequência de um estupro, de um crime, seria o Cristiano Ronaldo, ela recusaria? Olha, se você deixar ele nascer, vai ser o melhor jogador do mundo, vai ser bilionário, você vai ter tudo bom e do melhor. Duvido que ela quisesse abortar. Logo ia arranjar um jeito de dizer: não, eu sei que foi um estupro, mas eu tenho que amar o meu filho de qualquer maneira. É uma hipocrisia sem tamanho. Portanto, devemos dar uma resposta dura a essa gente, que querem, porque querem promover a matança de criança. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10 a 12. Provérbios, capítulo 24. Olha que texto duro. O Senhor diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Dá para você imaginar os que estão sendo levados para a morte? O aborto é levar uma criança inocente para a morte. Nada mais, nada menos do que isso. Então, é natural e absolutamente correto que quando a mulher fica grávida, ficou grávida, constatou a gravidez, fez o teste, deu positivo, ela diz: agora eu tenho um filho aqui no meu ventre. Ela não espera passar alguns meses para reconhecer que tem filho. Ela já diz, já se cuida, faz o pré-natal com a médica começa a já tomar cuidado desde o momento que ela foi concebida a criança, os alimentos que ela não deve comer, deve evitar fumar, deve evitar bebida alcoólica, porque já exerce uma influência sobre aquele ser que foi concebido. Está aqui na Bíblia. Eu estava vendo o título de um livro que estava vendo na internet, que dizia assim: como cuidar do seu filho desde a sua concepção. Está certa a escritora. O filho tem que ser cuidado desde que ele foi concebido. Já é filho, já é um ser. Está apenas criando uma forma humana. Outra informação importante que eu quero passar para a igreja é que desde a concepção, aquele bebê tem o seu próprio código genético. Olha que coisa espetacular. O DNA do bebê tem um código completamente diferente do DNA da mãe. O que é que isso quer dizer? O que é que isso prova? Isso prova que aquele bebê não faz parte do corpo da mãe. Como que não faz parte, pastor? Porque eles defendem isso. Não, o corpo é meu, e quando o bebê estiver aqui, ele é parte do meu corpo. Não. Ele é um indivíduo que, por um breve período de tempo, está dentro dela, mas não é parte do corpo dela. Tanto que o DNA é completamente diferente. Completamente diferente. Nas 3 primeiras semanas,
após a concepção, 3 primeiras semanas, eu disse, o coração de um bebê já começa a bater, já começa a bombear o sangue. Nas 6 primeiras semanas, já é possível captar ondas cerebrais. Está vendo como a coisa é terrível? Então, eu digo, sem medo das consequências, que todos os abortos, todos, que são realizados no mundo inteiro, estão silenciando o coração que bate, que bombeia o sangue, estão destruindo um cérebro que já emite ondas. Com 8 semanas, 8, eu falei, 2 meses, o bebê já tem braços, mão, pernas, pés, tudo isso já está se desenvolvendo. Pastor, eu nunca pensei nisso. Já começa a criar as impressões digitais nos dedos. 8 semanas. No final do primeiro trimestre, o bebê já tem todos os órgãos do seu corpo formados. No primeiro trimestre, 3 meses, já tem todos os órgãos do seu corpo formados. O bebê chuta, ele gira dentro da barriga da mãe, muda de posição, abre as mãos, fecha as mãos, faz expressões faciais. Então, matar um bebê inocente é assassinato doloso. Matar uma criança no ventre é a mesma coisa que matar uma criança nascida. É a mesma coisa, não há diferença nenhuma. O abortista é um assassino. E eu digo em alto e bom som, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Nós não aprovamos aborto. Em nenhuma hipótese. Nenhuma. Pastor, quando é constatado que o feto é acéfalo, não tem cérebro, não formou o cérebro. Não formou o cérebro, não tem vida. Não tem vida. Então, aí é uma questão cirúrgica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrinação, tem a ver com a realidade médica. Se não tem cérebro, não tem vida. Se tirar a tua cabeça fora, você vive? Não. O corpo não existe sem o cérebro. O cérebro comanda todo o corpo. Todas as ordens que você emite para fazer alguma coisa, parte do cérebro. Se não tem cérebro, é uma massa informe. Não tem vida nenhuma. Aí pode tirar. Não é crime, não é nada. É uma questão médica. Eu faço votos que você tenha compreendido a gravidade do que Paulo alertou a igreja sobre o mistério da iniquidade que já opera. Irmãos, leve a sério isso. Isso não é uma brincadeira. Não é um conto de fadas. Isso é uma realidade bíblica. O mistério da iniquidade já opera. Não é para criar um terrorismo. Não é para você ficar alerta. Alerta onde você põe teus filhos, no colégio. Manter uma vigilância bem próxima para não deixar ninguém fazer a cabeça do teu filho. Chegar junto. É para você ter cuidado com as pessoas que você faz amizade, com quem você coloca dentro da sua casa. Tudo isso são alertas de Deus para o nosso bem-estar, para o nosso próprio bem. O mistério da iniquidade já opera. Isso é grave. Já opera. E ao longo dos anos, ele foi se especializando em enganar o povo de Deus, em fazer coisas que contradigam aquilo que Deus determina. Chamar a verdade de Deus de mentira. Essa é a função do mistério da iniquidade que já opera. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao teu coração, porque esse tema não é abordado nas igrejas de fora. O povo vive sem tomar conhecimento, porque só sabe pregar sobre milagre, sobre demônios, sobre diabo, sobre inferno. Ninguém prega essas verdades que estão aí agindo de uma forma diabólica para destruir toda uma sociedade. Você é um privilegiado de congregar numa igreja onde o pastor tem a coragem
de ensinar a verdade, para você não ser manipulado, para você ser um cristão maduro, de experiência sólida, concreta, para que você não incorra no erro desses demônios encarnados. E quem tem ouvidos para ouvir, e ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nessa manhã memorável de domingo.